Olá, seja muito bem-vindo ao Novo Corretor Pod, o podcast de corretores de seguros para corretores de seguros se manterem relevantes no nosso mercado que está em constante transformação. No dia de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui o nosso convidado, Geniomar Pereira. Ele que é diretor comercial da Darwin Seguros. Ele vai falar um pouquinho aqui com a gente sobre tecnologia, sobre processos, sobre evolução, enfim, sobre muita coisa interessante para você aí. Gênio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rafa. Obrigado, André, pelo convite. É um prazer estar com vocês. E vamos trocar essa figurinha aqui e poder, de alguma forma, ser relevante ao mercado. Muito bom. E aí você já sabe, né? Ativa o sininho, deixa o seu like, nos siga nas redes sociais para que você continue recebendo as notificações dos próximos episódios. E se você pudesse contar com os serviços de uma agência de comunicação especializada em seguros, com experiência de mais de 20 anos no segmento? O projeto Novo Corretor é uma ação cooperada entre corretores de seguros. O objetivo é tornar acessível a elaboração de sites e gestão de conteúdo para redes sociais de forma profissional e especializada. Faça como mais de 200 corretores em todo o Brasil e fale conosco para descobrir como funcionam nossos planos. Então, Gênio, meu grande amigo Gênio, conta um pouco da sua trajetória para quem ainda não te conhece, que eu acho que são poucas pessoas, né? Conhecerem você um pouquinho melhor, um pouco mais da sua história. Ô, Rafa, obrigado. Bom, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Você vai ficando velho de mercado. Esse ano eu completo 60 anos, né? E no dia 15 de março de 2026 vão ser 42 anos neste mercado de seguros. Eu estava puxando na memória, talvez existam poucos executivos de seguradora na ativa com 42 anos interruptos no mercado, né? Acho que existe bem poucos hoje. Então é um orgulho grande e você acaba fazendo muitos amigos, você acaba ficando conhecido, você acaba que na sua trajetória você ajuda muita gente. Então eu adoro quando eu vou nesses congressos, no Conec, enfim. E aí eu encontro pessoas que faz anos que eu não vejo. A pessoa fala assim, moxa, mas você lembra que você me ajudou naquele... Puta, cara, às vezes eu não lembro, assim, porque foi coisas que vai acontecendo na vida, né? Mas eu fico feliz que você foi importante de alguma forma, colaborou com o crescimento, ou deu alguma ajuda profissional que a pessoa marcou. Então, assim, pô, isso pra gente não tem preço, né? Bom, falando um pouquinho da minha trajetória, né? É difícil fazer um resumo, porque 42 anos é muito tempo. Mas eu comecei em 1984, meio que por acaso. É até engraçado eu contar essa história, porque eu fiz... na minha juventude, trabalhar em banco era status. Então, todo adolescente, enfim, gostaria de trabalhar em seguros porque, aliás, em banco, porque dava um status e, enfim, você arrumava namorada mais fácil, aquelas coisas. E eu participei de um processo seletivo com 18 anos e foi todo ele dentro de um banco, todo ele, né? Então, até finalizar, até eu ser aprovado e tal. E eu fui, quando foi chamado para trabalhar, aquele tempo que a gente levava a carteira de trabalho ainda, eu fui levar a carteira de trabalho e lá eu descobri que eu não estava entrando no banco, eu estava entrando na seguradora do banco. Então, e não era o Bradesco, tá? Todo mundo, a maior parte das pessoas que me conhecem sabe que eu fiz história no Bradesco, era o Comindi. Era o Comindi, na época, Comindi Seguradora. E aí eu, enfim, era aquilo, era praticamente... primeiro trabalho, assim, né? Mas já trabalhava antes, mas enfim, uma coisa mais fixa, assim. Uhum. E aí eu peguei e quando eu cheguei em casa, minha mãe percebeu que eu não estava muito lá satisfeito, né? Aí ela falou assim, o que foi? Você não gostou? Eu falei, é que não é o banco, é uma seguradora. Mas vou ficar nesse negócio para arrumar uma coisa melhor. E lá se vão 42 anos. Então, porque todo mundo fala, né, que quando você é picado pelo bichinho do seguro, você não sabe, mas é uma grande verdade. É uma grande verdade. É uma cachaça, né? Um vício, né? Um vício bom. Isso bom. E aí eu fiquei no Comindi, o Comindi foi liquidado, então fiquei 2 anos lá. Foi aí que eu entrei no Bradesco, que eu fiz carreira no Bradesco, né? Tem uma história bastante bonita, fiquei 22 anos no Bradesco Seguros, né? E praticamente ali eu entrei como um assistente e saí como diretor, né? Então fiz uma carreira bem bacana.
Aí eu fiz uma coisa assim, eu sempre fui meio disruptivo. Eu fiz uma coisa, talvez, tenho certeza que eu fui o pioneiro, depois não sei se teve mais alguém que fez isso, mas eu saí do Bradesco para ir para Itaú. Itaú e Bradesco, e na época Itaú Seguros, né, era muito rivais, assim, né? Não precisa nem falar dos bancos, mas a seguradora também era, né? Também. E aí, talvez eu fui o primeiro executivo, né? Um executivo de ter saído do Bradesco para ir para o Itaú. Tanto que lá no Itaú, meu apelido, as pessoas meus pares me chamavam de Bradesco. Eu me Acho que era meio pejorativo, né? para eles. Mas foi bacana. Então, foi uma escola muito legal. Eu adorei trabalhar no Itaú porque, assim, são filosofias diferentes. São dois grandes bancos. E aí, foi lá que eu te conheci. Foi lá que a gente se conheceu, inclusive. Mas são dois grandes bancos, dois modelos de sucesso, modelos vencedores, mas com perfis totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, foi muito importante, assim, para aprendizado, para desenvolvimento e tal. E aí, a Itaú teve aquela fase das fusões, né? Veio no banco, depois veio Porto. E nessa fase, eu acabei saindo e entrei no Citibank. Ainda era City Insurance, era uma seguradora. Depois ela vendeu a carteira para a MetLife e abriu a corretora. Ficou a City Corretora de Seguros. Eu participei desse processo de montagem da corretora. Então, desenvolvi um modelo de venda. Era voltado para os clientes Citibank na época. Né? Então, fiz essa montagem. Fiquei 2 anos lá. Era também uma coisa bem diferente do que eu estava habituado, né? Bradesco precisa nem falar, né? É o povão, né? O City, a Itaú já era um pouco mais elitizado, né? Sim. E o City era o City, né? O City, existia uma brincadeira interna que era engraçada. O pessoal falava que quem era do City, 50% achava que era Deus e os outros 50% tinha certeza. Era um nível, né, muito triple A, vamos dizer, né? Mas tudo é aprendizado, né? Sim. E aí o bacana foi que quando eu decidi trocar de lado, foi aí que eu entrei nos grupos, né? Sim. E o primeiro grupo foi que eu ajudei até a formar, foi o grupo GC, né? Que hoje é o maior grupo em produção, talvez, do Brasil, acho que é. E eu ajudei essa montagem, né? Então, ali era 67 sócios fundadores, e a gente... Nossa. Eu fiz todo o desenvolvimento do modelo. Que ano que foi esse? Foi em 2011, eu acho. 11? Por aí. E aí eu ajudei toda a estruturação, a montar o modelo, desenvolver o modelo, né? Desenvolver a ideia. A ideia eles tinham, mas... cara, eu falo que a GC, para mim, foi uma história assim que eu levo no meu currículo de sucesso pelo seguinte. Eu imagino, eu fiz... Alguém que já teve a oportunidade de fazer algumas... pós-graduação, MBA, alguma coisa, a gente sempre tem o TCC, né? Que é o trabalho de conclusão de curso. Sim. E, para mim, a GC foi um TCC na prática. Uau, eu consegui realmente formar a empresa, fazer com que a empresa unificasse sistemas, ter todo o trabalho de operacional, né? Eu era tudo ali, né? Era financeiro. Né? Hoje tanto que o Murilo que assumiu, né? O tamanho que ficou, né? Nossa, Murilo, que era da HDI, da Murilo Rido. E hoje ele é o CEO lá, para você ver o tamanho que ficou, né? Sim. Era uma coisa que a gente realmente começou assim. Era eu e uma estagiária, que inclusive hoje ela é a gerente financeira lá. Que legal! Né? E tá lá até hoje. E hoje tem 100 funcionários. Tem uma história bacana lá que era o seguinte. Há um tempo atrás eles me homenagearam, quando eles fizeram 10 anos, né? Que eu fiquei 3 anos e meio lá e ajudei... Foi importante nessa construção, né? Obviamente, com a ajuda deles todos. E eles me homenagearam. Aí um dos diretores fundadores me falou: cara, a gente deve muito a você, porque você acreditou na GC quando nem a gente acreditava. Por que ele me disse isso? A gente estava num meio andar ali, com 2, 3 mesinhas, aí começamos a crescer e tal. Aí um dia eu cheguei com um projeto para eles, alugando um outro andar inteiro, além daquele que a gente tinha, né? E com 60 posições. Nossa. Falei, você está maluco? Vocês estão em 4 pessoas? Falei, cara, confia. Isso vai faltar. E hoje já estão em 3 andares, né? Nossa. Dizer, aqui em São Paulo mesmo, né? Em né? São Paulo mesmo. Já foram até para uma sede maior aqui, em outro lugar, enfim. Mas já deve ter uns 100 colaboradores. Então, cresceu, né? Então, foi muito legal. E aí, um outro momento muito legal da minha vida... que também a gente teve o prazer de se reencontrar, de ser parceiros de negócio ali, né? Que foi na Loja Cor. Ajudei, fiquei 7 anos e meio na Loja Cor. Foi muito importante
na expansão da LojaCore, né? A LojaCore era muito conhecida ali no Sul, principalmente. Sim. E eu fiz todo o trabalho de expansão no Brasil inteiro. Quando eu saí de lá, a gente já estava em 22 estados, né? Então, assim, praticamente no Brasil todo, com parceiros, com representantes. E foi bastante legal o trabalho que a gente fez lá também. Acho que eu falo que eu devo muito para os grupos pelo seguinte: quando você trabalha em seguradora, e eu já trabalhei em algumas boas, grandes seguradoras, né? Você fica muito conhecido, mas por um determinado público, né? Você não consegue ver o mercado. E quando você vai para o grupo, você começa a ter contato com todas as seguradoras. Todas. E aí é muito legal, porque além desse network que você cria, desse relacionamento, você começa a conhecer, começa a comparar o que tem de bom, né? O que um faz e o outro não faz, quais são os diferenciais, as melhorias. Puxa, eu gostaria de fazer isso, né? Se eu tivesse uma seguradora, eu ia fazer tal coisa que aquilo dá certo. Então, você começa a ter é muito ampla a sua visão, né? Então, você não fica mais limitado. Pô, chegou uma época na LojaCore, não sei quantas seguradoras tem hoje, parceiras, a gente chegou a ter 44 seguradoras, né? De todos os nichos, de todos os produtos, os ramos, né? E isso te dá um ganho de conhecimento, de desenvolvimento, assim, que não tem preço, né? Foi muito importante. Deixei muitos amigos lá na LojaCore até hoje, né? Você é um deles, né? Tenho um carinho todo especial. Sempre que eu posso, eu converso com eles, com os fundadores, com o Diogo, com o seu Heitor, né? Enfim, com o André, com o Mega, com todo mundo. E tanto, já ajudei a levar muita gente para lá. Com certeza. Talvez a maior... Eu, inclusive. Você, inclusive, né? A maior parte das nossas unidades, né, que as concessionárias, eu ajudei a levar para lá, e gente que trabalhou comigo em algum momento, seja no Nordeste, seja no Itaú, enfim. E isso é muito legal porque chega uma hora que transpassa, né, Rafa, o profissional, né? Vira amizade, vira amigo, você passa a torcer para a pessoa, você fica feliz com o sucesso da pessoa. Dela. Né? Então, isso é muito bacana. Então, e aí eu fiquei 7 anos e meio na LojaCore. Tive uma passagem até rápida, porque meu histórico, eu não fico tão pouco tempo em um lugar, mas eu fiquei quase um ano na Rodobens, porque eu tinha uma missão na Rodobens de implantar um projeto lá dentro, né? Específico daquele projeto. E aí, quando eu terminei, em pouco menos de um ano, tinha até a possibilidade de tocar esse projeto, né? Mas eu achei que minha missão estava cumprida, era uma coisa muito voltada mais pro balcão. E, meu maior ativo sempre foi o corretor de seguros. Corretor de seguros. E eu falei, cara, a Rodobens é uma empresa espetacular, formada por pessoas espetaculares, competentes. Só vou falar bem dessa empresa. Mas eu falei, cara, o meu maior ativo é o corretor de seguro, eu não posso perder. E como eles têm um foco muito nos balcões de venda deles, né? Seja consórcio, seja seguro, seja as concessionárias deles, né? Então, eu estava me distanciando desse público, né? Que eu tenho uma relação tão boa, né? Então, preferi não ficar. Foi aí quando eu fui para a minha penúltima seguradora, que foi a Alseg. Antigamente era a American Life. A convite do Valmir Rodrigues, que é uma pessoa que vocês têm que trazer aqui, que é espetacular. Ele será convidado. Espetacular. Não tem história. Acho que eu tenho muita história para contar, mas ele com certeza tem mais. Já vou puxar aqui, ó. Você que está nos vendo aqui, está nos assistindo. Valmir, você está convidado aqui, ao vivo. E você vai aceitar, que eu tenho certeza. Do que nós conhecemos, ele vai estar aqui. Ó. E ele, o que ele mais gosta de falar é contar a história. Então. E ele fez um convite para a gente fazer um trabalho lá na antiga American Life, que depois virou Alseg. Eu vou até explicar por quê, porque é interessante a história, né? A American Life, o nome já fala, vida, né? Então, era praticamente uma seguradora voltada a seguro de vida, e a nossa ida para lá foi exatamente implantar todos os produtos, né? Aí o AL é o AL de todos, né? Todos. Então, AL segue todos os seguros. A gente foi fazer esse trabalho lá, fiquei 2 anos com ele, a gente conseguiu implantar pelo menos uns 10 a 15 novos ramos lá dentro, né? Então, e aí... Essa apareceu esse novo desafio, que depois nós vamos falar, porque está totalmente ligado à tecnologia, né? Que é uma mudança gigantesca na minha vida, mas eu acreditei muito no que pode ser a Darwin, né? Então, assim, uma empresa fundada por 2 jovens, inteligentes, de tecnologia, com ideias muito boas, trabalhadores, honestas, né? E com um projeto de ser muito grande. Então, eu falei, cara... Por que não, aos quase 60, aceitar esse desafio e ficar grande junto com eles, né? Então,
eu topei, e depois mais pra frente, a gente fala um pouquinho mais da Darwin. E Sim. rapidamente tá aí 42 anos nessa estrada de seguros. Gênio, e assim, aqui enquanto você falava, eu estava me lembrando, a gente tem alguns exemplos de alguns empreendedores que começaram por volta dos 60 anos, né? Que foram disruptivos e deu muito certo e continuam dando certo até hoje, não é mesmo? Perfeito. Até onde você tá, o seu Heitor, né? Quando a vida inteira dele, a vida profissional dele foi em seguradoras, né? Ele sempre foi executivo de seguradora. Sim. E quando ele fundou a Loja Cor, ele já estava lá com 50 a mais, né? Já mais indo pro lado dos 60 do que 50, né? E você vê, e a Loja Cor hoje é uma grande realidade, é um modelo de sucesso, vencedor, né? E ele, quando antigamente nossos pais já estavam pensando em aposentar, né? Ele estava começando a vida. É isso aí. E agora no próximo bloco a gente vai continuar um pouco mais essa história, hein? Perfeito. E se você pudesse contar com os serviços de uma agência de comunicação especializada em seguros, com experiência de mais de 20 anos no segmento? O projeto Novo Corretor é uma ação cooperada entre corretores de seguros. O objetivo é tornar acessível a elaboração de sites e gestão de conteúdo para redes sociais de forma profissional e especializada. Faça como mais de 200 corretores em todo o Brasil e fale conosco para descobrir como funcionam nossos planos. Gênio, inovação virou uma palavra de ordem no nosso segmento de seguros também. E aqui vou te fazer uma provocação. Por que você vê que ainda tem tanta resistência no mercado para que exista, para que ocorra, para que a inovação aconteça e seja implantada e seja perene, na sua visão? Pois é, Rafa, agora a Darwin é um bom exemplo disso, né? Assim, a minha vida inteira, você sabe que eu trabalhei em seguradoras mais tradicionais, mais convencionais, né? Mais conservadoras, enfim. E acaba que o nosso mercado também é assim, né? É conservador. Sim. E agora eu estou numa empresa que é totalmente tech, né? Ela é totalmente tecnológica. Ela nasceu tecnológica, né? Ela nasceu tecnológica. Aí vem a parte boa da tecnologia, acho que vale lembrar, vale ressaltar, porque pelo seguinte, nas seguradoras que eu trabalhei, geralmente a tecnologia ela foi um puxadinho, né? Então, conforme ela foi crescendo, eles foram fazendo os ajustes no sistema, enfim, foi fazendo um puxadinho, né? E a Darwin, ela nasceu com total investimento em tecnologia. Então, assim, tudo que vai ser implantado lá é de forma mais rápida, porque já está pronta a tecnologia. Então, são ajustes, né, ali de que forma que você se conecta, mas já está tudo pronto, né? A plataforma está pronta. Então, assim, ela começou num caminho totalmente inverso do que a grande maioria das seguradoras, das empresas de seguros começaram, né? Começaram fazendo para depois... E eles começaram primeiro, eles fizeram... Tecnologia. O Beto, que é um dos fundadores, ele fala muito bem, né? Que a gente está construindo um prédio, mas a gente fez a fundação, fez o buraco, fez a fundação, né? E agora que a gente está ali no contrapiso para subir o primeiro andar. Então, a gente realmente está preparando para montar, para fazer um prédio, né? E é aqui que eu percebi, Rafa, que como uma da minha missão principal ir para Darwin é atrair mais o mercado de seguros, esse mercado mais conservador, né? O que eu percebi? Nas minhas primeiras visitas presenciais e entendendo o corretor e tentando oferecer Darwin para ele, o que eu percebi? A Darwin assustava ele. A Darwin assustava, né? O corretor mais tradicional, porque a Darwin ela é muito tecnológica. No sentido seguinte, se o corretor, se o segurado não quiser acessar o corretor para regular um sinistro, para fazer uma assistência, ele consegue fazer tudo com o aplicativo dele. Ele não precisa de nada disso. A plataforma está pronta para isso aí. Mas veja bem, em momento nenhum, a gente quis tirar o corretor da parada. A gente quis dar tempo para ele. Sim. Mas ele não entende assim. Não. Então, quando eu comecei a visitar os corretores, qual que era o receio do corretor? Cara, eu preciso ter o contato com o meu cliente.
essa hora que eu mostro o trabalho. Então, eu preciso regular o sinistro dele, eu preciso acompanhar, eu preciso abrir, eu preciso dar uma ajuda nele se ele tem algum problema na assistência. Se eu não ficar sabendo de nada, eu não tenho esse contato com o cliente. Então, eu tenho o risco de perder. Ele não está errado, tá? Mas o que ele podia tirar em benefício para poder agilizar, ele ter mais tempo para poder fazer negócio, ele não quis. E a gente teve que dar um passo atrás, olha só, para eu poder entrar nesse novo público, acessar essas corretoras que a gente não estava acessando, não estava conseguindo trazer, os próprios grupos, né? Sim. A gente teve que criar um portal que a gente não tinha. A gente não tinha portal, não tinha por que ter portal. Por que você vai acompanhar se o cara está fazendo tudo direto? Tudo aplicativo. Então a gente teve que criar um portal, enfim, a gente teve que dar alguns passos atrás para o corretor ter o acompanhamento 100% da jornada do negócio, para ele poder falar, pô, agora sim, agora eu consigo ver, agora eu vou vender Darwin. Quer dizer, tudo que a gente fez para poder facilitar a vida do corretor, para ele ter mais tempo para poder fazer negócios, a gente teve que dar um recuo para tentar trazer esse público, né? E um outro detalhe que a gente estava percebendo. Quem que era o público da Darwin? Como que a Darwin começou a crescer? Com os corretores mais jovens. Quem tinha habilidade com celular, por exemplo, a Darwin ela nasceu com um produto baseado em telemetria, então tinha que... Aquela coisa que para nós para nós que eu tô sendo generoso conosco, né? Nós já estamos velhinhos, mas assim, pelo menos a gente evoluiu com o tempo, né? Mas para a maioria dos jovens é tranquilo fazer ali parear o Bluetooth com o carro ali para poder a gente ter esse mapeamento, né? O cara não tinha medo de fazer isso e não fazia. Vou fazer um seguro tradicional mesmo, porque não tem nada disso. Não preciso usar celular, vai que eu esqueço. Então a gente teve que, se você quer ser grande, você tem que atender todos os públicos. Então, ok, ter esse público mais jovem, esse público mais tech, e mais a gente também, que é esse público mais conservador. Então a gente teve que se moldar, né? E para mim ficou muito claro que o problema é que a gente... Tinha que dar visibilidade. Entendeu? Então, e volto a dizer, tá? Não acho que ele tá errado, não. Ele realmente tem... A gente sempre se incomodou a gente ouvia falar isso aí, principalmente nas renovações, né? Seguros que tem renovação, invariavelmente o cara fala, pô, o cara só me procura na renovação. Eu não tenho contato nenhum com ele no ano, né? E pela correria do dia a dia, geralmente o corretor não tem esse tempo mesmo, mas essas intervenções para uma regulação de sinistro, para uma assistência, dá esse contato, né? Que vai chegar no final da vigência, ele vai lembrar do corretor, vai ser melhor. Então, faz sentido, eu não sou contra. Eu só acho que realmente ele não usa da forma que poderia usar a favor dele para poder ter mais tempo para fazer mais negócios. E, Gênio, qual é o ponto, além desse que você citou, que você ainda percebe que, no geral, né, olhando o mercado como um todo que você conhece, que ainda tem certas resistências, até não só tecnológicas, eu digo, talvez de crenças, né? Você citou, na verdade, você citou como pano de fundo, né? A tecnologia, a falta de contato, mas na verdade tem uma crença aí, né? Sim. Que eu preciso me posicionar, que eu preciso me mostrar para me manter relevante, que de fato tem fundamento. Agora, tem outros pontos que a gente vê que o corretor deixa, né, de ganhar grandes oportunidades justamente por essa resistência, né, à tecnologia, a adotar um portal, né, um sistema, né, na corretora mais dinâmico, mais moderno, né, uma comunicação mais fluida e principalmente uma comunicação que seja voltada a vendas. Né? Porque a gente vê esse movimento preocupado com assistência, preocupado com o sinistro, mas... E preocupado com a proteção da vida e da casa daquele que tem o automóvel, por exemplo, que é o básico, né, Gênio? Não tem uma resistência nesse ponto também? O corretor nosso ainda ele tem esse papel muito de ser monoproduto, né? Ele ainda... Lógico que eu não estou generalizando. Tem gente que faz um trabalho espetacular. Sim. Tem muito bons exemplos de pessoas que conseguem trabalhar bem esse cross-selling, até mesmo o upselling, né? Faz muito bem isso. Mas, tô falando assim, a grande maioria ainda tem... eu imagino quase que uma zona de conforto. Então, tem o corretor que gosta de vender automóvel, tem o corretor que gosta de vender saúde, tem o corretor que gosta de vender previdência, mas ele dificilmente ele se aventura, eu vejo um certo medo de ele sair dessa zona de conforto, né? Que, na minha visão, é uma questão bem míope por parte do corretor, porque ele podia estar fazendo bons negócios, né? Eu não sei se você lembra quando eu ajudei a implantar lá na loja Cora a venda de consórcio.
Cara, foi uma barreira enorme para quebrar a resistência. Foi. Enorme. O cara fala, mas isso não é para mim, não. Tal. E eu lembro que das primeiras reuniões que a gente fez, e depois o André Duarte fez esse trabalho tão legal lá, né? Desenvolveu tanto, putz, ele conversou com ele esses dias, ele falou, pô, a gente fez acho que quase 150 milhões. Sim, falo, cara, é lindo. É muito lindo você pensar que, sei lá, 5 anos atrás, 7, 6 anos atrás, saiu do zero. Do né? Do zero. Então é um trabalho espetacular. Mas essa quebra de resistência inicial foi muito forte, muito grande. Porque eu lembro que uma frase que eu usava muito nas nossas reuniões e que ajudou bastante foi o seguinte: fala, cara, alguém vai vender para o seu segurado. Se você não vender, você não é que vender, é oferecer. Eu acho que a obrigação do corretor é oferecer. Comprar é um segundo, é uma outra coisa. Porque assim, tem uma história muito legal que depois eu vou contar na sequência, né? Que o Gustavo Doria conta. Eu acho sensacional e é verdadeira para o que está acontecendo, né? Então, assim, o corretor, como profissional, como consultor de seguros, ele tem a obrigação de, no mínimo, oferecer. Então, a mensagem que a gente passava para eles naquele momento, cara, se alguém se você não oferecer, alguém vai oferecer. Até o banco vai oferecer. Perfeito. Entendeu? Então, assim, por que não você fidelizar seu cliente com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto produto? Perfeito. Nesse ponto, a Bradesco foi uma grande escola para mim, porque eles tinham um programa de objetivo, que depois eu até entrei lá na Loja Cor, né? Sim. Depois mudou o nome, existe. É o mesmo. E o programa de objetivos pontuava aquele cliente que conseguia aliás, aquela agência que tinha o maior número de clientes com mais de 7 produtos. Nossa. Olha como que era usado, né? Então, mais de 7 produtos, né? Então, tô falando do banco, tá? Sim, do banco. Então, pô, é isso, quer dizer, quanto mais produtos o cliente tem, não importa o que for, o que ele venda, o produto que a gente está falando, fideliza o cliente, óbvio, né? E aí eu vou contar rapidamente a história do Gustavo Doria, que eu acho muito legal, que ele conta, que eu já vi ele contar mais de uma vez, é que uma vez ele fala que é um amigo dele, tá? Eu tento achar que aconteceu com ele. Porque, para quem não sabe, o Gustavo Doria foi corretor de seguros, é corretor de seguros, né? Sim. Mas ele já deixou de ser a principal função dele há muito tempo, né? Sim. Mas ele disse que um amigo dele recebeu uma ligação de uma mulher que também era amiga dele, né, do casal ali, e dando a notícia que o marido tinha morrido, tinha falecido, né? Teve um infarto fulminante. E aí, na sequência, ele perguntou assim para ele: cara, ele tem seguro de vida, né? E aí ele ficou mudo no telefone. Nossa. Ele não tinha seguro de vida, né? Aí ele falou assim, não. Aí ela percebeu que estava alguma coisa errada. Falou, cara, não é possível que você, como amigo dele, nunca fez ele comprar um seguro de vida. Olha que coisa marcante. Forte. Entendeu? Então, assim, aí, a partir desse momento, eu falei, cara, eu trago isso para mim. Quando a gente... eu falo para o corretor, todos os corretores que eu tive contato, eu falo, você tem pelo menos a obrigação de oferecer. Essa obrigação você tem. Se ele vai comprar, pelo menos você está com a consciência tranquila e fala, olha, eu tentei mostrar para ele a necessidade da proteção, que eu acho que a palavra mágica no seguros é proteger o patrimônio, é proteger a família, é proteger a saúde, proteger a questão financeira, né? Enfim, essa é a palavra do seguro, é proteção. Então, você tem, no mínimo, a obrigação de proteger seu cliente. Agora, se ele vai comprar ou não, pelo menos você está ali falando, cara, é importante você ter essa proteção. Agora, o cara ficou... Imagina a dor de consciência que ele teve, porque realmente ele nunca ofereceu. Né? Fazia todos os seguros da pessoa, fazia o seguro da empresa da pessoa e tal, e nunca ofereceu um seguro de vida, né? Perfeito. Então, é isso. Então, a gente tem que ter essa... Muito, muito bom. Agora a gente vai para o próximo bloco. E antes, eu queria fazer aqui uma perguntinha. E você, corretor? Quantos pontos aí você percebeu nessa conversa que talvez você tenha desenvolvido alguma resistência? Seja porque você está numa zona de conforto, seja porque você aprendeu a trabalhar desse jeito e não mudou depois. Enfim, vamos fazer essa reflexão junto? Escreve nos comentários aqui pra gente. Agora, gênio, a gente vai para a hora do café. Vamos tomar um café aqui. Vamos lá. Eu quero que você compartilhe com a gente que está, né, aqui e as pessoas que estão nos assistindo.
Qual é um hábito pessoal que te mantém com a mente aberta para você inovar, para você, né, ter aí novas ideias, construir novos conceitos na sua vida, que eu tenho certeza que isso de alguma forma te acompanha até hoje? Com certeza. Compartilhe com a gente. É verdade. Eu sempre falo, Rafa, que é muito importante a gente não ter só trabalho, né? A gente precisa ter alguma atividade, seja qual for ela. Eu oriento a gente que está num mundo muito estressante de ter uma atividade física, né? E a minha, quem me acompanha, você sabe, quem me acompanha sabe que eu tenho um hobby que é correr, né? Corridas de rua, eu adoro, eu já corri pelo mundo. Hobby, você está sendo generoso, né? Generoso, né? Porque você poderia ter nível né? E eu passei, olímpico. Exatamente. Não chega tanto, mas eu passei há alguns anos já a focar corridas de longas distâncias. E, pô, cara, assim... E é lógico que você atingir alguns níveis de corrida, principalmente as maratonas, que são 42 quilômetros, você tem que treinar muito, né? E é legal pelo seguinte, quando você... Eu sou assim, né? Eu sempre... Quando você corre muito tempo, né? Por muitas horas, às vezes, você pensa, né? Então, para mim, é uma forma, inclusive, realmente de ter insights, de ter pensamentos, putz, será que eu fiz aquilo certo? Será que eu devia ter falado isso? Então, faz eu refletir. Às vezes faz eu voltar atrás, às vezes faz eu ter ideias de alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, né? Então, isso é muito importante, né? E tira você... por exemplo, hoje era 5h30 da manhã, eu corri 12K. Assim, e aí, tranquilo, para começar o dia. Mas é um hábito saudável, né? Tem muita gente que eu faço questão de postar minhas corridas porque quem me conhece sabe, né? Não é para aparecer, não é isso. É para influenciar. Então, assim, que eu já tive de pessoas, tô falando do nosso meio, principalmente de seguros, que falou, cara, comecei a correr por você, pela sua influência, né? Por ver, e tenho alguns outros depoimentos engraçados que é do tipo, pô, cara, às vezes eu chego de manhã, domingo de manhã, acordo, dou aquela espreguiçada, aí vou abrir o celular, você já correu uma meia maratona. Eu sinto com vergonha, sou obrigado a ir fazer alguma coisa, uma caminhada, alguma coisa, quando é possível. Então, essa é a ideia, né? Influenciar as pessoas para fazer alguma coisa. E eu sempre falo, né? Não necessariamente a corrida. Você tem que fazer aquilo que você gosta. Sim. Porque quando você não gosta, você não mantém regularidade, né? Então, por exemplo, tudo vira desculpa. Tá frio, tá calor, tá sol, tá quente, tá noite, tá de dia, né? Então você vai arrumar, tá chovendo, vai arrumar uma desculpa. E quando você gosta daquilo, você faz com frequência, né? Então, procure o que você gosta. Às vezes é pedalar, às vezes é nadar, às vezes sei lá, é fazer academia. Cada um tem um prazer, tem um gosto, né? Sim. Então, basicamente, é achar o que você gosta de fazer e manter esse nível de regularidade, né? E o que você teve em algum momento de insight, daquele momento, né, nessas corridas, neste momento que você tem, né, de pensar, de refletir, que você se lembra que foi diferente, que você pode compartilhar com a gente? Então, basicamente, às vezes você fica naquelas... sabe aquela sinuca de bico do dia a dia? Puta, como que eu resolvo isso, né? Como que eu pago aquele sinistro? Como que eu vou fazer como que eu cumpro aquela meta, né? Então, assim... E aí você fica buscando maneiras de tentar fazer algo diferente, né? Seja criar uma campanha, eu já reeditei algumas vezes... eu sou muito eu sou muito raiz. Depois eu vou contar uma história engraçada. Uhum. Lembrei agora aqui. Porque tem muita gente que me fala, cara, você é tão raiz, como é que você foi parar na empresa tecnologia, né? E aí tem uma tirada muito boa que aconteceu esses dias que eu queria dividir com você. Legal. Mas eu tava falando do... Você tava falando, desenvolvendo assim, quando eu corro, eu penso, eu tenho algumas ideias, eu faço campanhas, eu faço... Isso, da campanha, isso que eu queria lembrar. Então, assim, eu tava falando que eu sou um cara muito raiz porque eu gosto ainda de dar um troféu, uma placa, e às vezes os caras falam, cara, mas o que é um troféuzinho? Pessoal, eu já tive a oportunidade de entregar um troféu, uma placa, alguma coisa um certificado de reconhecimento para grandes profissionais que choraram de emoção. Então, assim, não é o valor da placa. A simbologia da conquista, né? De ter feito, né? Então, eu gosto muito de criar essas coisas, essas campanhas. E, às vezes, em quando, nessas corridas da vida, me fez... trazer alguma coisa. Pô, vou criar uma disputa sadia, né? Vou criar algo que motive a galera, que cria aquela disputa sadia, que ninguém gosta de perder, né? Então, eu vou fazer isso. Então,
Aí as formas, os comos, né? Como você desenvolve. Enfim, é coisa desse tipo que você tem tempo para poder pensar, né? Eu tive uma época da minha vida, e agora a gente não tem mais tem alguns objetos que estão ficando de extinção, né? Até é engraçado que quando eu preciso de alguma coisa desse nível, eu preciso, lá na minha empresa, só o RH que tem. Tipo, borracha. Clips. Grampeador. Por que você vai ter, pô? Ninguém usa mais nada, né? Não tem essas coisas. Digital, né? Mas eu sou do tempo que eu dormia com uma caneta e um bloquinho na minha cabeceira, porque às vezes quando eu acordava tinha uns insights e escrevia para não esquecer. Puta, amanhã eu vou atrás de fazer esse negócio. Sim, né? sim. Então eu sou desse tempo ainda. Hoje não dá. Hoje é o bloco de notas do celular. Sim. Também, apesar, muito embora o papel e a caneta e o lápis, eles cumprem uma função neurológica muito importante, né? Também a escrita, né? Que a digitação não cumpre. Então tá tudo bem. O importante é ter a ferramenta adequada que funciona para você do seu lado, para você poder gravar aquilo que é importante. Perfeito, é isso mesmo. E o que você contar pra gente que é de curioso que você lembrou agora, hein? Então, eu tô naquela fase que eu tô apresentando a Darve para muita gente, né? Então, volto a dizer, até deixo aqui o convite para quem quiser conhecer a seguradora. A gente fica ali na BRN, depois a gente pode compartilhar direitinho o endereço, né? Mas estamos muito bem instalada, uma companhia moderna, né? Assim, bem despojada. A galera trabalha, você vê, eu sou quase um ET trabalhando de camisa de manga dobrada, né? Todo mundo de camiseta, casa de tênis. Enfim, legal. É bem a cara, assim, de tentar fazer o diferente, tentar fazer o novo. Essa é a proposta da Darve, né? Darve é evolução. Então, é isso que eles pensam. E aí eu levo as pessoas lá, provavelmente as corretoras que têm já uma história maior, né? Enfim, que já estão mais encorpadas, os grupos, enfim, as grandes assessorias. Eu levo para conhecer, para ver que, você não está lidando com uma empresa de fundo de quintal, com todo respeito, né? Sim. É uma seguradora pequena, mas muito bem estruturada, que tem muita gente, que está muito bem instalada. Então, eu gosto que a pessoa veja, né, com os próprios olhos dela e tudo funcionando, para ver que ele não está colocando os negócios dele num lugar que ele não vai ter garantia, que ele não vai ter alguma coisa. E aí, um desses meus convidados foi o Diogo, né, da Loja Core, que é um dos fundadores, né? Eu falei, cara, vai lá conhecer, vai pra você ver como que a gente tá bem instalado e tal. Aí, o ano passado no Conec, ele veio e falou, cara, eu vou passar amanhã com você lá. Aí ajeitamos, ele ficou. E aí ele passou realmente amanhã com a gente, conheceu, o Beto contou toda a fundação, como é que foi criada a Darve, de que forma, por que criou, né? O que a gente tá fazendo, tal. E ele ficou ouvindo aquilo. E o Beto realmente é uma pessoa muito inteligente, né? E aí, no final, na hora de ir embora, ele me chamou de lá e falou, Gênio, como é que você tá se virando com esses caras aí, cara? Pô, os caras são tecnológicos, você é raiz pra caramba, cara, eu sou complementar, né? Eles entendem tecnologia, eu entendo de corretor. Exatamente. Aí eles se complementam, pô. Então... Perfeito, muito bom, muito bom. E no próximo bloco a gente vai falar disso um pouco mais ainda, hein? Perfeito. E você, corretor, já pensou em fazer alguma gamificação com a sua equipe, se você tem equipe? Ou mesmo se você trabalha sozinho, com os seus próprios clientes, de alguma forma? O que você acha? Uma boa ideia? Escreve pra gente aqui nos comentários. E se você pudesse contar com os serviços de uma agência de comunicação especializada em seguros, com experiência de mais de 20 anos no segmento? O projeto Novo Corretor é uma ação cooperada entre corretores de seguros. O objetivo é tornar acessível a elaboração de sites e gestão de conteúdo para redes sociais de forma profissional e especializada. Faça como mais de 200 corretores em todo o Brasil e fale conosco para descobrir como funcionam nossos planos. Gênio, agora a gente vai falar uma dica de tecnologia para quem está nos acompanhando. E ao invés da gente fazer esse quadro falando sobre algum dispositivo, a gente trouxe alguém de carne e osso que pode trazer isso para a gente, né, de uma forma ainda mais especial. Isso para a gente, qual é a dica que o corretor, né, pode seguir que vai dar certo, que está conectado com o momento presente, né, em relação à inovação e tecnologia? Então, Rafa, igual eu te disse, né, já da nossa conversa aqui, ainda eu percebo que um pouco dessa
dessa distância do corretor de seguros com a tecnologia é o desconhecimento e o medo. O medo de conhecer o novo, né? Então, assim, eu gostaria de desmistificar isso aí. Não tem nada, a tecnologia, ela tá mais do que provado. Assim, eu lembro que, ao longo da minha vida, eu sempre fiz muitas palestras. E todas as palestras com corretores de seguros, assim, ao longo desses últimos 20 anos, sem brincadeira, deve ser uns 20 anos atrás, desde que começou, desde que foi criado o computador, que a gente saiu, a gente fazia aquela conta na mão ainda, na calculadora, né? Desde que começou a criar o computador. E era o medo, vinha à tona o medo do corretor ser substituído pela tecnologia. Sim. E, cara, hoje, 20 anos, 30 anos depois, eu posso ir estando numa empresa de tecnologia, né? Você tem uma ideia, um dos nossos lemas da Darwin é 100% corretor. A gente não tem outro canal de distribuição a não ser o corretor de seguros. É uma opção de partida. Esse é o maior diferencial da Darwin para todas as outras insurtechs ou companhias digitais que nasceram, que não são poucos, tem muitos no mercado, todas excelentes, né? Mas todas elas tiveram a tentação de, no primeiro momento, fazer a venda direto, sem o corretor. Sim. E aí nós tivemos a sorte de ter um dos nossos consultores na fundação, que foi o Henrico Ventura, que você deve conhecer. Do Bradesco. Que foi do Bradesco, muitos anos, né? Que revolucionou a parte operacional do Bradesco. Ele foi o primeiro consultor da Darwin, né? E no nascimento da Darwin, ele já disse para os meninos, cara, não cometa esse erro. Comece trabalhando com o corretor de seguros. Não vá direto. Isso não funciona no Brasil, isso não está mais provado. E é uma verdade absoluta, quer dizer, todo mundo que tentou se deu mal, teve que voltar atrás, passou vergonha, né? Tinha propaganda, o print eterno, aquele negócio. O print eterno. Não tinha propaganda, para que o corretor, não sei o quê. Tinha companhia que levava para o tempo da pedra, fazia uma comparação esdrúxula, né? E aí teve que ficar amarelo, pedir desculpa e lá pedir a força dele. Então, assim, não vai acabar o corretor seguro. A tecnologia, ela veio para apoiar, né? Ela apoia o corretor seguro. Ela faz com que ele alavanque negócio, né? Ele agiliza o processo, né? Então, assim, a minha grande dica é para o corretor realmente desmistificar isso. Usar mais o celular, usar mais os aplicativos, usar mais toda a tecnologia, as plataformas, que tem muitas hoje, né? Então, você vê o corretor ainda com receio do novo. Poxa, a Darwin, ela criou quase que no início foi quase que uma pioneira, né, na telemetria, que é de tentar precificar o seguro pela dirigibilidade do segurado, né? Quem dirige bem, quem não, né? Enfim, a gente consegue fazer uma análise completa para poder precificar. Uma telemetria, né? Então, pela telemetria. Então, a gente consegue realmente ver se, vou penalizar o bom motorista, agravar, e vou dar o desconto para o bom motorista, né? Então, assim, era uma coisa que dava super certo, quer dizer, mas infelizmente, o mercado por cultura, entendeu? E assim, no início eu imaginei que ele não queria, ele queria ficar meio na zona de conforto de não ter esse Big Brother Brasil, né? Ele não queria ficar monitorado o tempo todo. Sim. Mas além disso, quando eu fui mais a fundo, eu descobri que realmente era medo de saber usar a tecnologia. Você entendeu? Certo. Então, assim, a minha dica é, cara, não é nem um bicho de sete cabeças, não é, né? Eu falo que a nossa geração, essa geração dos anos 60, 70, nunca mais vai ter outra igual essa nossa. Porque a gente foi analógico para o digital. Né? A galera que nasceu depois dos anos 90 já nasceu digital. Né? Exato. Então, assim, a gente aprendeu a datilografar, a gente aprendeu coisas que... Várias fases. E a gente teve que passar por tudo isso aí. Então, eu falo, essa geração híbrida igual a nossa, acabou. Né? Não acredito que vai sair alguma coisa acima da tecnologia, por mais que esteja evolução, né? Então, sim. A gente aprendeu a fazer, mas infelizmente nem todo mundo tentou acompanhar, né? Nem todo mundo, acho que você deve ter feito, eu fiz, né? Eu tive que ir para a escola aprender a mexer no Word, né? Quando começou a chegar os computadores, né? Então a gente teve que reaprender tudo de novo, né? Mas assim, não ter medo, não ter, eu falo, até hoje eu não sou um grande conhecedor de tecnologia, óbvio que eu não sou. Eu falo que cada um tem as suas
capacidades, né? Então, assim, eu tenho a consciência de que eu não sou um expert nisso, né? Mas também eu me viro, né? Então, eu sou curioso, eu tento, né? Eu acho que essa que é a maior dica, é não ter medo, é tentar usar isso ao seu favor para tentar evoluir, né? Eu tenho um grande amigo que ele diz o seguinte: eu não sei, mas eu tenho o telefone de quem sabe. Que também resolve. Que também resolve. É igual o velho da lancha, né? Você precisa ter a lancha, só precisa ter um amigo. Tem um amigo que tem a lancha. Boa, boa. E você, corretor? Vendo essa dica, talvez fique reflexivo assim como eu. O corretor de seguros não vai acabar. O que vai acabar, talvez, é o corretor não tecnológico. Então, fica aí uma provocação bastante importante para a gente levar juntos daqui para frente e mantermos a nossa relevância. Gênio, nesse novo bloco agora a gente vai falar um pouco sobre o redesenho do ecossistema, né, de seguros brasileiro. E a gente caminha para uma desintermediação ou para uma reintermediação na área de seguros, especialmente na área de distribuição? Não, eu acredito que, eu volto a dizer, né? Eu falando agora como Darwin, é uma companhia 100% corretor e assim a gente tem tudo que a gente cria lá, inclusive a gente está no momento de entrar novos produtos, novos ramos, enfim, novas operações e tudo que a gente pensa, a gente já pensa como corretor. Quer dizer, acho que essa desintermediação é muito provável, acho que mais para algumas operações de bancassurance, alguma coisa nesse sentido, mas no dia a dia ali é necessário ter o corretor de seguros sempre, né? O corretor de seguros eu acho que é um profissional que ele fazendo bem feito o trabalho dele como consultor, como mostrar os diferenciais de produto, de companhia, ele é fundamental para o segurado, né? Então, acho que hoje teve uma época que eu fiz um estudo porque invariavelmente, olha como o corretor de seguros ele é importante, né? Invariavelmente, assim como a corretora passa de pai para filho, quem tem a sorte de ter sucessão, nem todos têm, né? Uhum. Mas o seguro também passa de pai para filho. Então, assim, eu já vi muito filho falar, meu pai fazia com aquele corretor, então vou continuar com ele. Então, assim, é uma base de confiança, e seguro é confiança, né? Então, por isso que eu falo, o corretor fazendo um trabalho bem feito dele de consultoria, de mostrar para ele o que é melhor, como é a maneira de se proteger, com os melhores produtos, com os diferenciais, ele sempre vai estar em evidência. Uhum. Enquanto você estava trazendo este conceito e outros, né, nos blocos anteriores, me veio aqui um pensamento sobre relevância intencional. A gente vê alguns mercados onde profissionais, produtos, processos acabam se tornando relevantes por um tempo, por uma questão de momento. Né? Não que aquilo tenha sido desenhado para aquele nível de relevância todo, muitas vezes. Como que o corretor ele pode sustentar essa relevância intencional apoiado na confiança que ele já adquiriu, né, do segurado, ao ponto dele ter muitas vezes acesso a dados extremamente sensíveis, né? Dados pessoais, até às vezes o cartão de crédito, né? Que fica ali, né? O segurado não tem receio nenhum, né? Muitas vezes de passar ao corretor esse tipo de informação que ele muitas vezes não passa para um familiar, né? É verdade. Então, dependendo aí, né, da situação. Relevância intencional. O que a gente pode trazer de conteúdo para a nossa audiência sobre isso? Nesse nosso mundo de seguros, né, a gente já falou bastante essa palavra, mas é a realidade. Em primeiro lugar, é a confiança. Tá? Corretor, a gente já falou algumas vezes aqui, tem alguns segurados que está com o corretor há 20, 30 anos. É impressionante, assim. Vira amigos, de frequentar a casa, de viajar junto, né? Então, isso é o que você falou. Às vezes ele dá o cartão de crédito para o corretor, né? E não consegue passar por algum familiar, né? Então, isso é a base de tudo. E, Rafa, na minha visão, cara, acho que o que faz a grande diferença hoje, que eu sou um grande defensor dos seguros, que a gente tem que tentar ligar o seguro à proteção. A gente tem que ter criar essa cultura da proteção. Eu acho que a gente ainda vende muito mal o nosso negócio, sabe? A gente vende apólices ainda. Ainda a gente, apesar de cada vez não existir papel, mas a gente vende papel ainda, né? E a gente realmente tem que passar a vender proteção. Então, acho que isso que o corretor tem que trazer.
eu gosto de contar uma historinha, não sei se a gente tem tempo para isso. Pode contar. A diferença da cultura londrina, ali, da cultura inglesa, que é uma das mais tradicionais do mundo de seguros, né? Praticamente onde nasceu ali o berço seguro, que é o Lloyds. Eu tive uma época da minha vida que eu fiz um estágio lá. Fiz um estágio no Lloyds. E aí, quando eu cheguei lá no Lloyds, eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, que vale a pena, todo mundo tiver essa oportunidade, vale a pena, que é uma... Primeiro que assim, o formato do prédio, para quem olha de fora, ele é um formato de engrenagem. Então você vê que parece que você está olhando para parece que uma indústria, assim, né? Porque essa que é o negócio, é a indústria do seguro. Ali é a indústria do seguro, do mundo. Está todo mundo ali, naquele prédio. E aí ele é um prédio que ele tem um elemento vazado, assim, que os andares, né, deve ter uns 10, 12 andares, e você consegue enxergar o andar de baixo, igual em shopping. Que você conecta e fica aquele vão assim no meio, né, e tal, e você consegue ver os andares de baixo, né? E lá no térreo tem uma espécie de uma capela. Tem uma espécie de uma capela ali, né? E a hora que eu entrei, a primeira vez que eu entrei, que você faz a coisa, é tudo muito grande, né? Muito grandioso ali. Aí eu olhei aquilo e falei, pô, o que será que é aquele? Tinha um grande livro ali aberto, né, lá na frente, aquela capela e um sino, né? Falei, nossa, o que será que é isso, né? Aí eu, sei lá, na minha cabeça de brasileiro, eu já imaginei, acho que quando tem uma grande venda, que os caras vão bater aquele sino, né? Só pode ser isso, né? Pensei. Mas fiquei na minha, né? Fiquei na minha, aí passei alguns dias ali e tal, até que um dia do nada aquele sino começou a bater. Aquele sino começou a bater. E aí as pessoas vieram pro parapeito, assim, todo mundo batendo palma, e gritando e aplaudindo, né? Tá? E eu falava, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não sei o que tal, né? Aí o pessoal gritava, vou tentar lembrar, né? Saving the Bell, acho que era. Saving the Bell, né? Que é salvo pelo sino, né? E aqui que tinha acontecido? Tinha acontecido uma grande catástrofe no mundo, né? Que foi um terremoto lá que destruiu parte do Japão. O pessoal estava comemorando que eles tinham seguro e eles tinham salvado aquela galera. Olha a cultura, cara. Chega até a arrepiar. Olha a cultura. A galera comemorando que tinha salvado uma nação. Nossa. Entendeu? Isso é forte. E enquanto aqui, quando acontece uma catástrofe, o corretor descredenciado, porque o resultado da carteira fica muito ruim, né? Então, olha como que é diferente a cultura, né? Então, lá eles vendem a proteção. Eles querem proteger. Quanto maior o número de proteger a família, proteger os negócios, proteger a saúde, proteger o patrimônio, né? Então, assim, é isso. Então, acho que a grande sacada que a gente tem, que é a nossa missão do mercado de seguros, é passar a vender proteção. É isso. Cara, você não vai oferecer nada. Você vai oferecer, você vai proteger a vida da sua família, você vai proteger seu patrimônio, você vai proteger. É proteção. Acho que essa que é a grande sacada que o corretor tem que passar a falar. Muito bom. E você, corretor, sobre relevância intencional aqui no assunto do momento, sobre proteção. Isso te fez refletir um pouco sobre como está sendo o seu trabalho neste momento, nesse sentido? Espero que pensamentos aí tenham vindo até a sua mente para que você direcione cada vez mais para aquilo que é importante para a preservação da sua relevância. E escreve para a gente nos comentários, compartilha aí com os colegas. E se você pudesse contar com os serviços de uma agência de comunicação especializada em seguros, com experiência de mais de 20 anos no segmento? O projeto Novo Corretor é uma ação cooperada entre corretores de seguros. O objetivo é tornar acessível a elaboração de sites e gestão de conteúdo para redes sociais de forma profissional e especializada. Faça como mais de 200 corretores em todo o Brasil e fale conosco para descobrir como funcionam nossos planos. Gênio, infelizmente a gente está chegando ao fim dessa conversa que foi fantástica. Aliás, como sempre, né? Uma conversa com você é sempre uma aula, além de um prazer enorme. A gente está chegando ao final, mas antes, Gênio, eu queria perguntar para você, te deixar à vontade, dentro do que a gente conversou aqui agora, né? O que a gente poderia trazer como mensagem final, né? Para os corretores que estão nos assistindo aqui, que para você é importante passar. Bom, vamos lá.
É aquilo que a gente falou, né, no comecinho, né, Rafa? A gente tem muita história para contar. São muitos anos, né? Então, tentar contar mais uma historinha rápida aqui, que eu acho que é para todo mundo refletir, né? Acho que você já, com certeza, você já ouviu contar essa história. Mas talvez quem nos assiste, nos ouve, ainda não tenha visto. Acho que todo mundo conhece o Max Geringer, né? Sim. O Max Geringer foi... Enfim, hoje ele é um grande consultor, palestrante, mas ele foi CEO de grandes companhias, grandes corporações e tal. E uma vez eu vi ele contar uma história sensacional, que eu quero compartilhar com vocês. Max Geringer, uma dessas... ao longo da carreira dele, ele foi CEO da PepsiCo. Ele era da Pepsi, né? Da Pepsi Companhia. E ele estava tendo um onboard, uma integração de novos funcionários contratados. Aí o que ele fez? Ele teve uma ideia. Ele pegou os 2 melhores vendedores que eles tinham e falou para eles lá dar o treinamento para eles. Falou, tô com 20 novos vendedores, vou levar os meus 2 melhores lá para poder treinar, né? E deixou eles 2 dias lá dando treinamento para eles. De tudo. Perguntando, mostrando o dia a dia, enfim, compartilhando as boas práticas, enfim, fazendo tudo que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia, né? Para poder incrementar as vendas. E aí, depois de 2 dias, ele foi lá fazer o encerramento. Aí o Max Geringer falou assim, cara, e aí, gostaram? Aí ele percebeu que não estava muito convencido que o pessoal tinha gostado, né? Aí ele falou, não, fala a realidade, né? Aí teve um que levantou a mão lá, seu Max. Seu Max. Olha, a gente até gostou, mas assim, eles não contaram pra gente qual que era o pulo do gato. Aí falou assim, não contaram? Puxa vida. Não contaram qual que era o pulo do gato? Eu vou contar para vocês. Aí todo mundo ficou animado, né? Mas não é hoje, não. É na convenção do próximo mês que vai ter a convenção nacional da empresa, né? E eu vou lá no encerramento, eu vou vou contar para vocês qual que é o pulo do gato. Aí criou aquela ansiedade, né? Todo mundo querendo saber, o Max Geringer vai contar o pulo do gato e tal. E 2 dias de convenção, aquela palestrantes, aquela coisa toda lá e tal. E até que chegou o momento final, né? O Max Geringer lá entrou para fazer encerramento e todo mundo esperando o pulo do gato. E ele tinha combinado o jogo, obviamente, né? Tinha era um grande anfiteatro, tinha uma coxinha ali, uma cortina e tal. Ele combinou lá com o Zezão, que era o cara da produção, e falou, cara, arruma 2 gatos pra mim. Gato? É gato, miau, o bichão lá, animal mesmo, arruma 2 gatos. Aí ele falou, mas não, arruma, deixa comigo, né? Aí ele falou, vou falar pra vocês qual que é o pulo do gato. Aí ele subiu numa escadinha, de uns 8 andares mais ou menos ali. Degraus, né? Não andares, né? E aí ele pegou o primeiro gato. E falou, olha, agora preste atenção, hein? Todo mundo fica bastante atenção que vocês vão ver. Agora vocês vão ver o pulo do gato, hein, e tal. Aí pegou o gato, virou ele de costa e soltou o primeiro gato. E o gato desvirou no ar e caiu em pé, né? Aí falou, tá vendo, pessoal? Vocês viram? E aquele silêncio, ninguém entendeu porra nenhuma aquele negócio. Aí falou, vocês não entenderam? Vou fazer de novo, hein? Pegou o segundo gato. Pegou o gato de novo de costa e jogou o gato. O gato desvirou no ar e caiu em pé. Vocês viram agora? Todo mundo se... Vocês não conseguiram enxergar o pulo do gato? Como vocês não conseguiram enxergar? Ele falou. Aí aquele silêncio falou assim, sabe por que vocês não enxergaram? Porque não existe pulo do gato. Existem métodos, metodologia. O gato criou uma metodologia que ele tem 320 músculos que se movem ao mesmo tempo que ele gira no ar. Ele nunca vai cair de costa. Então, pessoal, aprenda. A diferença do sucesso é você ter métodos. Isso fará a sua diferença. Nossa. E esse é o meu recado. Incrível. Tenha metodologia, tenha métodos que você vai alcançar tudo que você quiser na vida. Muito obrigado. Parabéns, Gênio. E você, corretor, está conectado a algum ecossistema que te dê algum tipo de método que te ajude na sua caminhada, na sua jornada, no seu empreender? Acho que é uma boa reflexão com base nessa história, não é mesmo? Conta aqui pra gente nos comentários. E esse episódio, como você sabe, teve o patrocínio do projeto Novo Corretor. Sites, redes sociais, enfim, tudo aquilo que uma corretora precisa para ter uma presença digital adequada, existe uma proposta que está adequada à sua necessidade.
Entre nas redes sociais e veja lá aquilo que atende melhor o momento da sua corretora. Você sabe também, né? Deixe o seu like, né? Comente, compartilhe, nos siga nas redes sociais para que você fique por dentro dos próximos episódios. Meu nome é Rafael Brentegani e eu te vejo na próxima. Um abraço!